Vamos chamar aqui mais um rapaz que pediu urgente para dar esse testemunho. João. João, vem aqui, João. Então, esses testemunhos, assim como Deus fez na vida dessas pessoas, vai estar fazendo na tua que está aí sentado agora. Deus está atendendo, ouvindo a tua oração. João, tudo bem? Tudo bem. Seu testemunho foi principalmente de uma cura. Cura e... Levante mais um microfone. Cura. Você tem algumas fotos? Você colocou vídeos? Foto, mas aqui não. Não? Aqui não, no estúdio não. Você chegou aí ao hospital, foi? Foi. Eu entrei num quadro, na verdade, de... Vamos olhar aquela câmera ali. Sim. Entrei num quadro, na verdade, de boa noite, igreja. Eu entrei num quadro de depressão, onde eu imaginei que eu conseguia dar conta de tudo e não consegui. A gente às vezes não, a gente acredita que nossa mente ela é forte, mas às vezes ela dá uma rasteira na gente. E aí eu tive um quadro de depressão muito forte, a ponto de eu achar que tudo que eu fazia nada prestava, nada estava bom, sendo que eu sempre tinha uma aproximação com Deus e tudo que eu pedia, Deus sempre estava do meu lado, sempre me atendia, sempre foi por mim. E quando eu conquistei tudo que eu queria, um emprego, trabalhar num local onde eu sempre imaginei, ter uma família, eu acabei me afastando. Eu coloquei a minha rotina e esqueci de quem me proporcionou tudo aquilo. E nessa, eu peguei alguns trabalhos, eu tive um fim de um relacionamento, e aí peguei alguns trabalhos para ocupar a minha mente. Então eu trabalhava à noite, e em uma semana eu parei na UTI, né? Coloquei à frente Trabalhando praticamente dia e noite. Dia e noite, até 4 horas, 3 horas da manhã. E acordava às 7 para ir trabalhar. E aí, o que aconteceu na minha vida? O meu testemunho, ele é para mostrar que Deus fala com a gente, Ele não desiste da gente. O meu testemunho me fez sair de um hospital e eu prometi a Deus que eu ia dar esse testemunho justamente na aliança, porque foi onde eu me reencontrei com Deus. E Deus falou comigo 3 vezes. 3 vezes Ele falou claramente comigo. Só que eu na rotina, eu no dia a dia, eu colocando as coisas na frente, acabei renegando. Como foi o primeiro? O primeiro foi o pastor Augusto. Eu me tranquei na minha casa, eu tenho um escritório onde eu trabalho, eu me tranquei nesse quarto e eu só vivia ali. Só vivia ali. Chegava do trabalho, não comia, às vezes já ia direto para o meu escritório trabalhar. E aí o meu primeiro testemunho, e ali também eu acabei me destruindo, fazendo besteiras com minha vida. Isolado do mundo, isolado de amigos, isolado de família, isolado de todo mundo, me isolei dentro daquele quarto. E um dia eu não vim para a aliança e eu liguei o YouTube para assistir. E o pastor Augusto falou uma frase, que foi a primeira frase quando eu liguei o YouTube. Foi: você pode esconder as coisas do mundo, mas não pode esconder as coisas de Deus. Quando ele falou isso, automaticamente eu tive um choque, porque eu estava escondendo as coisas de Deus. Eu estava escondendo as coisas do mundo. Eu achava que escondia as coisas de Deus, mas Deus estava sempre vendo tudo que eu fazia. E aí esse foi o primeiro chamado e eu acabei renegando. Eu confesso que eu reneguei, fui viver minha vida. E o segundo chamado, eu estava em outra cidade, fazendo a inauguração de um estúdio, de uma amiga, fotógrafa. E aí o pastor estava orando o estúdio, ele parou a oração, olhou para mim e falou: Deus pediu que você saia daquele quarto. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, uma pessoa que... Mas eu sei que foi Deus que falou comigo naquele momento. Foi o segundo chamado. O terceiro chamado, eu tive intervalos, né? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. E eu tive o terceiro. Quando eu tive o terceiro, eu estava dentro do quarto, trabalhando, isolado do mundo, fazendo besteiras com minha vida, focando em ganhar dinheiro, focando em me isolar de todo mundo e trabalho. E aí nessa, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo de outra cidade, e depois eu conversei com ele, ele me explicou por que ele me mandou aquela mensagem. A mensagem dizia: do que adianta você ganhar rios
de dinheiro ou trabalhar, mas se você destrói ao mundo ou destrói a si mesmo. E aquela palavra destrói a si mesmo era o que eu estava fazendo comigo. Eu estava me destruindo mesmo, literalmente. Esquecendo de Deus, descuidando da minha saúde, fazendo besteira com minha vida, trabalhando até 4 horas da manhã e me destruindo. Depois eu conversei, e quando eu recebi o terceiro chamado, do terceiro chamado para entrar na UTI foram 4 dias. Então Deus ele me falou comigo, me alertou, mas quando eu recebi o terceiro chamado, 4 dias depois eu estava no UTI. Quando eu entrei Você foi para a UTI assim, como foi? Você caiu na rua, caiu nesse trabalho? Alguém te socorreu ou você mesmo foi? Como é que foi? Porque o UTI não é a pessoa mesmo que se interna ou vai fazer um exame. Como foi que você chegou lá? Eu estava em casa e aí eu falei para o meu time de trabalho que eu não ia trabalhar naquele dia, que eu não estava me sentindo bem. E aí eu estava deitado, quando eu levantei, eu senti que eu ia desmaiar. E aí no telefone mesmo eu falei para meu amigo, Adriel, eu vou desmaiar. Ele deita na cama e eu desmaiei. Aí que ele providenciou o socorro. Aí ele chegou lá em casa, chegou com a SAMU, me levaram. Você ficou quantos dias na UTI? Eu fiquei 13 dias na UTI. 13 dias? Na UTI. E quando eu fiquei na UTI, gente, eu não imaginava que a UTI era dessa maneira, sabe? Você vê pessoas partindo e você tá ali próximo a isso. Eu pedi a Deus, por favor, meu Deus, não leva essas pessoas, não levam, mas assim, cada um, Deus sabe de tudo. E ali eu estava isolado do mundo. Eu entrei com um quadro de creatinina 20. Creatinina foi o que ocasionou os meus rins pararem. O normal de uma pessoa é 0,5. 0,5, 1,0, eu estava em 20. E aí eu fui para a UTI. Na UTI eu conheci pessoas, graças a Deus, que me aproximaram ainda mais de Deus. Pessoas que não me conheciam, mas sentiam vontade de falar comigo. Era uma falência renal. Isso. Como é que tá seus rins hoje? Hoje eles estão curados, graças a Deus. Curados? Curados. A própria medicina, a médica falou que foi um milagre. Foi um milagre, sim. Eu acredito que foi um milagre de Deus, porque eu tive uma cura em 2 meses. Geralmente uma pessoa, quando ela faz hemodiálise, ela faz de 3 meses acima. 3, 6, 9, 1 ano. E pode fazer a vida toda. Pode fazer a vida toda. E aí quando eu cheguei lá na UTI, eu conheci pessoas que me aproximavam ainda de Deus. E essas pessoas falavam para mim, não desista, lembre de Pedro, que quando ele desistiu, ele afogou. Então, mantenha sua fé forte. Então, ali eram palavras que eu entendia que era Deus falando comigo. Pessoas que eu não conhecia vinham falar para mim, olha, Deus mandou dizer que não desistiu de você. Era assim, pessoas falavam comigo como se me conhecessem e um recado direto de Deus. Um recado direto de Deus. Uma mensagem. Então hoje, e você está trabalhando na mesma área? Eu ainda vou entregar os últimos resultados, vou voltar a trabalhar, graças a Deus. Você trabalha no digital, é? No digital. Hoje eu cuido do marketing de uma empresa. Mas agora você vai dormir 8 horas. Minha meta é essa, com fé em Deus. Você vai trabalhar normal, vai beber muita água. Vou. Não é? Quando eu estive no hospital, gente, eu recebi um anúncio de um médico. Ele falou assim para mim, seu rim, ele não tem cura mais. Ele falou para mim, você vai ser um paciente crônico. Aquele dia eu chorei, eu desabei. Eu falava para mim mesmo, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E eu não entendia, mas foi uma palavra do homem. E eu não desacreditei, não desisti da palavra de Deus. Eu não desisti. Eu poderia me entregar naquele momento, eu chorei, foi difícil. Foi. Mas eu falei, todos os dias eu conversava com ele, conheci pessoas dentro da enfermaria que colocavam o pé no chão e me ensinaram isso também. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei, eu não vou desistir. Eu recebi a alta, vim para a feira, continuei fazendo hemodiálise em feira. E aí, conforme eu ia fazendo as hemodiálises, a minha creatina ia baixando. E eu falei, como é que aquele médico disse aquilo para mim? E olha o resultado, claro que é Deus. E minha creatina ia baixando, até que a médica falou assim, João, é um milagre seus rins voltaram a funcionar em 2 meses.
Glória a Deus. João, qual a sua idade? Hoje eu tenho 32 anos. 32 anos. Você viu a morte de perto? Vi. Eu fui para um vale da morte, mas Deus não desistiu de mim. E João, você é batizado? Eu fui batizado na infância e a aliança, ela me reencontrou, me fez me sentir à vontade, mais próximo de Deus. E eu quero me batizar e casar aqui na igreja. Glória a Deus. Estenda a mão para cá. Então assim, veja que 2 testemunhos, 2 pessoas, um casal e agora ele, que tem a igreja assim como uma referência muito forte. Muito forte. Quer dizer, as pessoas às vezes chegam à beira da morte e quem mais pecou é quem mais Jesus amou. Então é quem mais ama também a Jesus. Então você hoje ama Jesus. Ó, gente, ontem eu estava todo feliz que ia vir dar meu testemunho. E ontem, quando eu fui dormir, minha perna começou a sentir cãibra. E foi um dos sintomas que eu senti no início, quando eu tive a necessidade de ir para a UTI. E aí, hoje de manhã, eu fui parar na UPA, com os sintomas novamente de cãibra. Todas as minhas articulações estavam travadas. Fui para a UPA hoje. E meu sogro me acompanhou e ele falou: não desista, é só uma seta para você querer desviar, mas não desvie. Você está certo, você está no caminho, vai passar. Amém. Quando deu perto de 1 hora, a médica me deu alta. Hoje de manhã eu não conseguia nem andar. E olha, eu estou em pé. Hoje é porque Deus queria que eu viesse falar e eu cumpri minha promessa com Ele. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós revogamos todo decreto de morte sobre esta vida. Por onde veio o Senhor esse decreto para tirar a atenção dele de não se cuidar, se entregar de forma selvagem ao trabalho, desleixar o cuidado com o corpo, que é templo do Espírito Santo. O Senhor, meu Deus, agora nós quebramos todo o decreto de morte, de enfermidade, de doenças crônicas sobre os rins, sobre o corpo dele, em o nome do Senhor Jesus. E abençoamos esse jovem com toda sorte de bênçãos, com vida, com paz, com família, com saúde, com prosperidade, na dosagem vinda da tua mão, não da dele. E em nome de Jesus, que o Senhor faça um homem provedor, um homem abençoador, um homem santo e apaixonado por Jesus, para a honra e glória do nome dele. Assim será na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Ok, Deus abençoe, em nome de Jesus.